Bom domingo a todos, 1º de março, um dia que se inicia o mês, dia 1. O número 1 é o início de todas as coisas, né? E eu estou muito contente. Eu já acendi os meus incensos, eu já fiz a minha oração, já louvei a Deus, agradeci. Nós temos aí o mês inteiro pela frente. Então, tudo que eu precisei fazer de manhã eu fiz. Quando eu falo tudo, é tudo. Lavei roupa, lavei a lavanderia, lavei quintal, lavei a garagem, cuidei dos argapone, cuidei do Ariel. Agora eu tô aqui para fazer minha comida. Mas, na verdade, não é só isso que eu queria falar. Muita gente não acredita em milagre. Eu acredito. Eu acredito porque eu sou fruto de milagre desde o ventre da minha mãe. E não era nem para eu nascer, porque ela tinha um tumor no ovário. E o médico falou, olha, se esse tumor estourar dentro, ou vai você ou vai o seu filho, porque naquela época ninguém tinha, né, saber se era homem, se era mulher. Mas a sua gestação é muito delicadíssima. E minha mãe fez uma promessa para Nossa Senhora. Por isso hoje eu postei ela, né? Olha, me dá uma paz, sabe, gente? Me dá uma alegria, me dá um gozo na alma toda vez que eu lembro desse episódio. Tanto é que Deus, depois de adulta, o Senhor me deu uma palavra dentro da palavra dele, que desde o ventre o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor já falou isso para mim, cara a cara, que desde o ventre o Senhor tem cuidado de mim. E hoje eu tenho 63 anos, 63. E lá no ventre não era nem para eu ter nascido, por causa do tumor da minha mãe. E minha mãe fez uma promessa para que Nossa Senhora, que o Senhor Jesus, Deus soberano, cuidasse dessa gestação. Para nem eu e nem ela partir, ou as duas partir. Que ia ser uma infecção generalizada. Tanto é que eu nasci com parteira na casa. Depois que a gente foi para o hospital, olha só. Gente, vocês têm que acreditar mais, sabe? Tem que acreditar mais. Porque, olha, eu tenho vontade de chorar. Como a soberania da vida não está na mão do homem. Está na mão de Deus. Ele sabe se você vai viver, se você vai morrer, se você vai ser alvo de milagre ou não, ou uma experiência, porque existe milagre, existe a experiência com Deus, existe muita coisa que o Senhor quer marcar na tua vida. Existe o batismo de línguas estranhas, que muita gente não é batizada nas línguas estranhas, no Espírito Santo. Não é. E muita gente é. Muita gente não tem o dom da profecia. E muita gente tem. Então o Senhor derrama graça. O Senhor derrama bênção. E o Senhor usa a cada um conforme Ele quer. Para o bem da própria pessoa ou para o bem de outros. Não somos nós. Porque a palavra de Deus diz
Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós para que você vá e dê fruto, e que o seu fruto seja em abundância. Comparando essa palavra, diz, o semeador saiu a semear. E alguma semente caiu em terra boa, outra em terras média e outra em espinhos. Algumas brotou, outras não, outras secaram. Então o Senhor sempre nos chama para olhar para Ele, para deixar Ele invadir sua alma, o teu espírito, porque Ele é Senhor. E eu falo aqui porque eu sou uma pessoa salva, eu sou uma pessoa curada, eu sou uma pessoa que saiu da morte, desde o ventre e fora do ventre, porque é uma história muito longa minha. Até vacina, quando as crianças tomam, a minha mãe levou eu para tomar vacina. A vacina estava coagulada na seringa e minha mãe viu e não deixou dar vacina em mim, porque coagulou a vacina dentro da seringa. E se minha mãe não vê? Então, sabe, gente, tem coisas assim que às vezes é uma batalha espiritual. É batalha espiritual para acabar com você mesmo. Eu fui perseguida no ventre, eu fui perseguida fora do ventre. Eu já sofri acidente, eu já sofri um monte de coisa, gente. Ameaça de morte. Eu tenho uma história esquisita. Não é uma história normal. Ah, ela é deficiente porque ela teve descalcificação óssea. Não, gente, não é só a deficiência e a descalcificação óssea. Eu tive uma perseguição de morte. Namorados, parente, um monte que queria acabar com a minha vida. E eu estou aqui. Eu estou aqui, gente. Você tem que acordar para a vida. Você tem que acordar para a vida, porque Deus não dorme. Deus é aquele que não dorme por você. Não dorme, gente, Ele não dorme. Eu sou testemunha disso. Ele não dorme na tua doença. Ele não dorme numa perseguição espiritual. Ele não dorme em nada. Sabe o que é nada? Você dorme de noite e ele tá lá, com o zoião dele em cima do você, assim. Eu gosto de brincar, eu gosto de falar do jeito que eu falo mesmo, que você vai entender. Você dormiu, gente, você não sabe se você vai acordar vivo. Quem que pode garantir que você vai dormir para acordar? Você pode morrer dormindo, pode entrar gente na tua casa. Eu não estou querendo te assustar, mas é uma realidade, gente. É uma realidade. Então, sabe, você vai num açougue, ore, Senhor, estou saindo em teu nome e vou voltar em teu nome. Um açougue, uma padaria. Você não sabe do portão para fora ou do portão para dentro. Você sabe? Eu oro porque eu sei a minha história. Eu sei as perseguições que eu tive. Eu sei as traições que eu tive. Familiar. E de relacionamentos. Traição dói a alma. Você foi traído um dia? E não estou falando só por homem ou por uma mulher. Traição de amigo, traição de parente, traição de quem se confiava. Você tem essa dor?
de traição? Eu também tenho. Você tem a dor da ingratidão? Eu tenho. Pessoa ingrata? Então, gente, hoje, dia 1º de março de 2026, é dia de celebrar a vida. É dia de celebrar o início do mês. O início número 1 é o início de todas as coisas. É o início de todas as coisas. Celebre tua vida. Celebre tua vida. Porque não é uma doença, não é um assalto, não é uma tragédia. Eu já tive tragédia na minha casa. Eu já tive polícia na minha casa. Eu já tive audiência em juiz. Eu já tive bombeiro. Era uma família louca, varrida. E eu tô aqui. E só eu sei como eu estou aqui. Quando eu falo só eu sei como eu estou aqui, eu não tenho trauma. Nossa, meu passado. Eu tenho uma história de passado que não foi nada boa. Mas eu estou aqui. Isso é o mais importante. Eu estou aqui. Cada um seguiu o seu caminho, o propósito de Deus. A gente não pode ir contra o propósito de Deus. A gente não sabe. Eu olho e eu tenho muito dó e tenho assim oração para as pessoas na tragédia da lama, da chuva de Minas Gerais. Gente perdeu sobrinho, perdeu tio, perdeu mãe, perdeu filho. Perdeu animal, perdeu moradia. Além de não sabe nem aonde vai morar, ainda tem a dor de luto do mundo da família. A história dessa gente nunca mais vai ser a mesma. É a mesma coisa você dormir e acordar rico, dormir, acordar pobre. É você levantar no outro dia e não saber o que fazer. O que você vai fazer agora? Aconteceu isso comigo. Aconteceu isso comigo. Eu não sabia lidar com a minha liberdade. Porque eu era muito dependente. Eu tinha minha família, gente. É igual o pai que tirou a vida dos 2 filhos dormindo. E eles não morreram na hora. Quem morreu primeiro foi o pai que deu um tiro na boca. Ele foi o primeiro a morrer, o pai. E ele já tinha matado um e tinha matado o outro. Como ficou a mãe? Como ficou a mãe? Como ficou a avó? A avó? Os tios? São pessoas que dormiram de uma maneira e acordaram no outro dia de outra. E a vida dessas pessoas, de supetão, nunca mais vai ser a mesma. Eles vão ter outra história, eles vão superar, vai ficar marcado. Mas a história acabou ontem, quando todo mundo foi dormir, para acordar no outro dia com uma página virada. E que a gente não está preparado para virada de página do nada. Do nada. Eu falo isso com propriedade de vida. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia enterrar um, depois de 6 meses outro, depois de 1 ano e meio outro. Eu nunca pensei, porque o normal é você enterrar, né, pessoa idosa, que morreu, ou aconteceu um incidente com um da família. Agora você vai enterrando um, vai enterrando o outro, vai enterrando o outro, e acabou. Você nunca passa na tua cabeça isso. Nunca. O meu ainda foi intercalado. Eu não tive tempo de luto. Eu não tive tempo de luto.
Porque eu fui enterrando pai, mãe, irmão, irmã, sobrinho, cachorro, e amigos, e amigos, e amigos. No intervalo de 7 anos. Eu fui vendo, eu não sabia o que eu ia fazer, gente. Sabe, é que nem quem tá numa UTI e a pessoa não melhora e vira aquele calvário, é um calvário. A pessoa não dá um retorno, não dá uma melhora, é um calvário. Às vezes é melhor uma tragédia relâmpago do que um calvário. Eu preferia que todo mundo morresse. Assim, de repente, plá, do que viver em calvário. Então, 1º de março, agradeça. Agradeça, eu estou te falando isso. Eu não sei para quem eu estou falando isso, mas agradeça. Você está aí. Quantas vezes eu falei para Deus, por que você não levou eu e deixou o povo aí? Eu achava que Deus foi ruim para mim. Eu achei. Falei, por que o senhor fez isso? Por quê? Por quê? Sabe os porquê da vida? Quando é criança, a gente... Por quê? Adulto é a mesma coisa com Deus. Mas por que o senhor fez isso? Por quê? Para de porquê, gente. Para de porquê. Você não é o dono da vida de ninguém. Você é dono da tua vida e mesmo assim você não cuida dela. Você nem cuida da tua vida. Sabe por que dói em você? Porque você tinha uma dependência humana. A dependência humana é difícil. Eu tenho dependência humana. Eu sou humano. Só que quando Deus age, a gente tem que entender que é Deus agindo. Aí a dependência humana, ela tem que sair. Para o que Deus, o propósito de Deus realizou. Então, por que você está questionando? Por que questionar? Um dia você vai entender. Tem muita coisa, sabe, gente? É um mistério entre o céu e a terra. Se você não entender nessa terra, você vai entender no céu. Existe. E não se culpe porque você fica irado, você fica nervoso. Não se culpe por isso. É normal, gente, é normal. A gente, às vezes, sair, sabe? Se alguém te culpa, mas você não tem Deus, mas você ir... Deixa a pessoa falar, gente. Essa pessoa provavelmente não tem nem experiência com Deus. Porque se tivesse, entenderia a sua situação. Quem não entende a sua situação, sabe, deixa pra lá. Quantas vezes eu me joguei no chão chorando? Eu jogava no chão chorando. Por quê? Sabe, foi uma tragédia na minha vida. Mesmo porque eu tenho limitação física. Todos os meus alicerces desabou, gente. Desabou. Eu não tinha alicerce mais. Quem é meu alicerce hoje? Deus. Ele é o alicerce, Deus. Ao mesmo tempo que foi uma tragédia, foi uma libertação para mim. Eu tive que aprender a ser livre. Eu tive que aprender a confiar. Não que eu não confiava, por toda a experiência que eu tive com Deus. Porque Ele se mostrou para mim. Se é uma coisa, gente,
Eu sou muito assim, será? Será? Até para fazer amizade, até quando aparece alguém, né? Eu não confio. Até que prove que é confiável. Eu não confio em nada. Sabe que é nada, gente? Nada. Se eu mudar daqui, eu não confio na casa, eu não confio na imobiliária. Eu não confio em nada e nem ninguém mais. Então, hoje é dia 1º. Dia 3 de março, é um portal enorme que vai se abrir. Um portal. A gente fala em portal, tem uma pessoa que é macumba, que é, né, coisa. Olha, falando de portal. É portal, gente. Uma oração que você faz é um portal entre o céu e a terra. Entre a terra e o céu. Porque a palavra diz, aquilo que você pedir em terra, com 2 ou 3, será feito no céu. Será feito no céu. Aquilo que 2 concordarem na terra, será feito no céu. Então, se você pedir em concordância, eu não tenho ninguém para concordar comigo. O anjo está como testemunha. Olha, eu não tenho ninguém aqui, Senhor, mas o seu anjo que me guarda, que me protege, que está ao meu redor e de redor, me protegendo de todo perigo, de toda maldade humana e de todo perigo daquele que quer me tragar todo dia, toda hora. Esse anjo que me protege, ele é minha testemunha, que eu quero que o Senhor cure fulano, fulana. Eu quero que o Senhor visite a pessoa no hospital. Eu quero que o Senhor visite a casa daquela pessoa que está passando por necessidade. E eu tomo como testemunho o teu anjo que me protege. Que seja feito no céu, para a glória do teu nome. Que assim seja, Senhor. E eu já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Isso é uma oração, Senhor. Isso é uma oração. Então, acredite na tua oração, porque tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Era isso que eu queria falar hoje. Inicie o mês com milagre, com mudança de mentalidade, com mudança da mente, porque a mudança começa na renovação da sua mente. O que você tem renovado na tua mente? Comece hoje essa renovação. Amém? Um beijo no teu coração e feliz março!